um grande abraço, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe, queria bater um papo contigo hoje. Saber montar o seu plantel, saber as raças que você vai trabalhar é fundamental para você ter um negócio sustentável e rentável. O plantel é o terceiro pilar para você montar um negócio de sucesso. Primeiro a gente falou sobre planejamento, depois a gente falou sobre estrutura e hoje a gente está falando sobre plantel, escolher a raça adequada para a finalidade que você definiu o seu negócio. Quase todo dia eu recebo ligação, mensagem, seja na lista VIP, seja nos grupos que a gente tem no WhatsApp, seja nos comentários do YouTube ou lá no Facebook. A pessoa dizendo, às vezes, até às vezes com um certo desespero, que os pintinhos vão chegar amanhã, que os pintinhos vão chegar essa semana, não sabe mais ou menos como é que vai lidar com as coisas, se está certo o galpão, se não está certo, iluminação, o que é que faz. E aí eu sempre pergunto, e quase sempre a resposta é a mesma, eu sempre pergunto, mas qual é a finalidade? Qual foram os pintinhos que você compraram? Qual é a finalidade da sua criação? Aí às vezes a resposta, às vezes não, muitas vezes até, mais até do que eu gostaria, a resposta é, vou criar para abate, para postura, e se der certo vou até formar meus próprios pintinhos para poder fazer o abate e a postura. E minha resposta quase sempre é a mesma, não vai dar certo, amigão, não vai dar certo. Quem tenta abraçar o mundo todo não consegue segurar nada. Não sei se você já me fez essa pergunta, provavelmente se fez, você deve ter ouvido essa resposta. Mas a escolha do plantel, a escolha das aves que você vai comprar depende muito de fatores anteriores. Depende de você definir qual a finalidade da sua criação. E definir a finalidade da criação, você precisa fazer seu planejamento. Depois que você define a finalidade da sua criação, é que você vai escolher suas aves. Existem algumas opções, você pode escolher para abate, para postura, pode ser ornamental, com melhoramento genético. Então, cada uma dessas vai precisar de uma ave diferente. E cada ave diferente, se você cria uma ave de postura, uma ave de abate, uma ornamental, o manejo deles são diferentes. Então, você não pode criar elas juntas. Se você tem a condição de ter estruturas diferentes, você vai montar um galpão do lado de cá só para abate, um galpão do lado de lá só para postura, mesmo assim você vai ter aves diferentes. Então você vai comprar a ave certa para um lado e uma ave certa para o outro. Mas aí já é uma mão de obra muito grande. Se você perceber, todas as reportagens, entrevistas que você vê dentro de grandes granjas, de pessoal que cria granja, normalmente você ouve falar ou de abate ou de postura. Você não ouve falar que o criador tem vários galpões, um para abate ou para postura. Ele foca no comércio e ataca ele. Para você ter uma ideia, quando você cria uma ave para abate, uma ave fica 90, 120 dias, dependendo do tipo de sua criação. Às vezes come 9 kg de ração nesse período, para chegar lá com 3 kg. Às vezes come 8, 7, 7,5 kg para chegar com 2 kg, 2,2 kg, 2,5 kg no máximo estourando. Então é um manejo mais ou menos da de abate. Não precisa dar todas as vacinas, algumas vacinas você dá, outras você não precisa. Porque são aves que não vão durar muito tempo. Vão durar 90, 110, 120 dias, no máximo 150 dias. Já as aves de postura têm um manejo totalmente diferente. Você precisa ter uma fase inicial com um nível elevado de proteína, um pouco maior, coisa que a de abate não precisa. Então você acaba gastando dinheiro se você criar as duas juntas, né? E a ornamental, aí sim que você precisa de uma estrutura mais concentrada, uma estrutura mais focada na criação e no desenvolvimento daquela ave. Então, nenhuma criação dessas três ou alguma outra é bom você misturar, porque não vai dar certo. Outro erro que as pessoas cometem muito é sobre a ave de dupla aptidão. A ave de dupla aptidão, normalmente a aptidão dela principal é para abate. E as pessoas às vezes insistem em ter uma ave dessa para postura, achando que vai ter um bom rendimento. Talvez porque o pintinho seja mais barato, só talvez porque seja mais fácil de encontrar. Deixa eu contar uma história para vocês. Teve uma certa feita que uma pessoa lá na lista VIP me mandou uma mensagem me perguntando sobre a ave carijó e sobre a pescoço pelado. Eu falei a eles que era uma boa ave, que as pessoas diziam que era de dupla aptidão, mas que era muito interessante para criação comercial para abate. Elas têm um bom rendimento aí de carne, tem uma boa aceitação no sistema caipira, então seria interessante.
Mas aí ele me falou que ele tinha ouvido falar que as aves eram de dupla aptidão e que ele iria adquirir, pegar os machos e colocar para abate e pegar as fêmeas e colocar para postura. E pegar as fêmeas e colocar para postura e depois ia separar algumas fêmeas inclusive para fazer uma reprodução e ver se conseguia. E ver que conseguia não, ele tinha certeza que iria conseguir ter uma outra geração que também ia ter a mesma qualidade. E aí primeiro eu tive um espanto, né? Me assustei um pouco com a certeza em relação a isso, que ele estava falando com tanta certeza assim. E aí eu expliquei a questão da dupla aptidão, que aves híbridas não dão bons descendentes, que ele não iria ter um tão bom resultado no futuro. Tinha a questão de nascido macho, nascido fêmea, do desenvolvimento que vai ser diferente, não é igual, são um pouco mais lento. E aí que isso iria um pouco complicar ele, que era muito melhor ele estar tratando, comprar a ave certa. Se ele queria para postura, que ele comprasse a ave certa para postura, queria para abate, que comprasse a ave certa para abate e que focasse em um desses dois nichos. Quem está começando não é interessante abrir os braços para querer atingir tudo. Um negócio você precisa de foco. Então é bem interessante que você foque na finalidade principal. Seja para ovo, seja para abate. E aí eu tive uma resposta até um pouco forte, incisiva, né? Que ia fazer daquele jeito mesmo, porque já tinha ouvido falar que era aquele jeito que ia dar certo. E que ele apostava que ia dar certo. E beleza, era daquele jeito que ia. E aí eu desejei boa sorte, que Deus acompanhasse e que tudo ia dar certo. Jogue duro, né, como a gente costuma falar aqui. O interessante é que se passou-se aí um certo tempo, mais ou menos 30, 35 semanas, e eu tive um contato novo dessa mesma pessoa, falando que tinha conseguido vender as aves para abate com um certo sufoco, que as aves ficaram gordas, mas demoraram um pouquinho, gastou muita ração, mas que agora as aves dele, com 35 semanas, não estava pondo, já tinha passado aí um bom tempo e não estava pondo. E aí, infelizmente, não tem como resolver, né? Se você não faz uma boa fase inicial, se você não tem um bom planejamento dentro de uma estrutura adequada, dificilmente você vai conseguir reverter uma situação em relação ao ovo. Em relação ao abate, às vezes até você consegue dar um reforço na ração, diminuir a ração, você consegue controlar o peso, porque as aves têm genética, elas são preparadas para isso. Mas quando você trata para postura, aí você tem esse problema. Se a ave atrasou demais, você passou de 25, chegou em 30 semanas, a ave não começou a pôr, muito provavelmente essa ave vai te dar prejuízo. Mesmo que ela comece a pôr, você provavelmente vai perder todo o seu investimento. E aí, infelizmente, ele teve que assumir todo o prejuízo dele, vender as aves que eles tinham e começar de novo do jeito certo. E é por isso que hoje você tem a oportunidade de adquirir nosso terceiro e-book. A gente teve o e-book sobre planejamento, o e-book sobre estrutura e hoje a gente fala sobre plantel. Como montar um plantel adequado para você ganhar dinheiro com a criação de galinhas. Então esse é nosso terceiro e-book. Ele fala sobre alguns tipos de raça pura, SRD, as raças híbridas, algumas raças ornamentais, até raças de combatente a gente fala nesse livro. Mas é muito importante você conferir a parte de melhoramento genético. A gente tem um capítulo enorme, bem completo sobre melhoramento genético, aonde você se encaixa, aonde você pode se encaixar em relação ao melhoramento genético. A gente fala sobre hibridização e parentescos. A gente fala sobre outros tipos de criação que você pode misturar aí, galinha da Angola, codorna, que você, dependendo da criação que você tiver, você pode ter um local separado para criar essas aves, caso o seu comércio, o seu mercado aí tenha fluxo desses tipos de aves e ou você tem vontade de criar, nem que seja de forma recreativa, num lugar separado. Então a gente aborda sobre diversos assuntos em relação a plantel, em relação à raça que você vai escolher, em relação a como você se adequar à sua raça, ao melhoramento genético e como você pode evoluir o seu plantel nesse sentido. Para você que não me conhece, Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe, criador do curso Manual do Criador de Galinhas Caipiras e algumas publicações em relação a esses assuntos, tanto no meu site, sancaipe.com, quanto no nosso grupo, como no nosso canal no YouTube, sancaipe.com, Galinha Caipira, que você pode encontrar todos esses vídeos por lá.
E também agora lançando o nosso terceiro e-book, que é sobre plantel. O primeiro foi sobre planejamento, o segundo sobre estrutura, o terceiro agora sobre plantel, e vem mais coisas por aí. Então, se você adquirir esse e-book, você pode clicar logo no botão laranja ou no botão verde que tem aí embaixo. Você vai ter acesso ilimitado às informações, você vai ter uma área de sugestão e críticas, você vai ter uma área de anexos, você vai ter área para você tirar suas dúvidas. É uma compra garantida, totalmente segura, que você pode fazer por boleto bancário ou por cartão de crédito. Aqui nessa página, rolando lá embaixo, você vai encontrar um sumário que tem todas as informações, todos os 10 capítulos desse livro em relação a plantel e a melhoramento genético. Você pode descer a página lá embaixo, pode deixar o vídeo rolando, desce a página lá embaixo, você vai encontrar o nosso conteúdo, vai colocando para o lado que você vai ver todo o sumário sobre o que a gente aborda. Você também, logo abaixo do sumário, você vai ver alguns depoimentos de pessoas que falam bem da gente, que já adquiriram algum de nossos produtos, que está aí. Você pode ver isso também nos grupos do WhatsApp, você pode ver isso nos comentários lá do YouTube, que você pode ter acesso livre. A gente deixou alguns comentários dos e-books anteriores, sobre o que eles acharam dos e-books anteriores, para lhe dar mais uma segurança, para saber que o conteúdo que a gente disponibiliza sempre é de excelência. E por fim, eu queria te dar uma garantia. Se caso você adquira esse e-book e por algum motivo você leu ele todo, você folheou ele todo, você foi até a última página, voltou, olhou, não foi o que você estava esperando, ou ele não fez uma transformação na sua vida, uma transformação no seu conhecimento, a gente devolve 100% do valor que você gastou com esse investimento. É só passar um e-mail para a gente informando que não foi o que você esperava, que não tem a qualidade que você esperava, não mudou sua vida, a gente devolve 100% do valor que você adquiriu. Então não perde tempo, clica no botão aí embaixo, escolhe sua forma de pagamento, descubra de que forma você deve montar seu plantel, e é exatamente isso, de que forma você deve montar seu plantel baseado na sua finalidade. Assim que você adquirir esse e-book, vai aparecer outras oportunidades. Caso você não tenha o e-book de planejamento e o e-book de estrutura, muito provavelmente pode aparecer uma oportunidade para você com um precinho também bem camarada. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e a gente se vê lá na área de dúvidas, na área de críticas exclusiva desse e-book. Tchau!